Qual a diferença entre resultado financeiro e resultado econômico? No nosso primeiro tema falamos da distribuição de lucro para os sócios. Destacamos que para que essa distribuição ocorra é necessário ter a escrituração contábil em dia para que o resultado seja apurado e distribuído. Muito bem, um outro tema bem confuso para alguns empresários é a questão da apuração de resultado no método econômico ou por método financeiro. Esses métodos são diferentes e agora vamos entender as suas diferenças e seus impactos na hora de uma análise. O resultado econômico é a mesma coisa de regime de competência, ou seja, o fato é lançado em seu valor integral, não importa qual a quantidade de parcelas de pagamento. Ele considera o valor integral no registro da empresa e é apresentado no documento chamado Demonstração de Resultado de Exercício, DRE. Sendo assim, quando analisamos os controles contábeis que utilizam o regime de competência são aqueles que registram as transações quando elas ocorreram. Se você comprou e recebeu uma mercadoria em janeiro, registrará a operação nesse mês, se pagou ou recebeu já outra história. Então podemos concluir que o econômico é o que diz respeito ao processo produtivo e operacional. Está relacionada aos custos e receitas que estejam ligados à operação dos produtos produzidos e vendidos pela empresa. Já no resultado financeiro, por sua vez, é utilizado o regime de caixa, então as movimentações são registradas conforme o dinheiro entra e sai. Se você compra uma máquina em 6 parcelas, por exemplo, vai lançar os valores 6 vezes no financeiro, sempre que fizer os pagamentos. O documento que apresenta o resultado financeiro é a demonstração do fluxo de caixa DFC, ou seja, não leva em conta a posse do bem, mas sim o fluxo financeiro. No exemplo acima, se você combinou que faria o pagamento daquela mesma mercadoria em fevereiro, é nesse mês que a despesa será lançada no financeiro. Então, para esse exemplo, temos economicamente o fato registrado em janeiro, já no financeiro o registro será em fevereiro pelo pagamento. Então podemos que o financeiro está ligado à liquidez no sentido de caixa. Cuide então da boa administração do caixa empresarial e assuntos relacionados a isso. Exemplos: gerenciamento do capital de giro, de pagamentos financeiros e o tempo a esperar para receber valores de vendas a prazo. Enquanto a situação econômica está ligada ao patrimônio e bens, a situação financeira está ligada ao valor em dinheiro disponível pela empresa ou alguém. Exemplo: Antônio tem um carro zero, casa nova e totalmente mobiliada, bom emprego, então sua situação econômica é boa. Contudo, em sua conta bancária seu saldo é negativo em R$ 8.000, logo a situação financeira de Antônio não está bem. Por que é importante ter cuidado com esses dois métodos? O empresário precisa considerar as duas grandezas, tanto a situação financeira quanto a econômica, para entender sua saúde financeiro-econômica. Isso porque uma empresa pode apresentar uma ótima situação econômica, sem ter situação financeira positiva. É o caso de, por exemplo, ter muitos clientes que compraram a prazo inadimplentes. A empresa pode ter direitos a receber, mas não trazer dinheiro suficiente para saldar suas obrigações, porque contava com os recursos a receber. A mesma situação pode ser encontrada em uma empresa que tem um estoque enorme, ou seja, excesso de capital imobilizado, mas com vendas baixas. De outro modo, pode-se encontrar uma empresa com situação financeira positiva e situação econômica ruim quando, por exemplo, há dinheiro para pagar as obrigações do período, mas o ativo da entidade está em baixa ou existem muitas dívidas de empréstimos a serem quitadas no curto ou médio prazos. Para fazer uma boa gestão financeira do negócio, o empresário deve ficar atento à situação financeira de seu negócio, tanto quanto à situação econômica. É importante ter boas noções dos conceitos e expressões financeiras, não apenas para facilitar a leitura e o entendimento de seus controles, mas também para ser mais capaz na elaboração de boas estratégias corporativas. Conclusão: resultado econômico é o lucro ou prejuízo em termos de ativos, e resultado financeiro é quanto à disponibilidade momentânea de dinheiro. Se o empresário prevê um momento de dificuldades, pense sempre em como equilibrar esses dois lados. Qualquer que seja a situação, planejamento e gestão qualificada são essenciais. Mas não se preocupe, podemos ajudar você a resolver algumas questões, porque não importa o seu objetivo, a Barros Consulting ajuda você a conquistar. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe.
Assim você nos ajuda a fazermos mais vídeos para você.